No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas peças, alguns elementos que já estão sendo postos para o mundo inteiro, mostrando pra gente que o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo citado pela Bíblia, está a caminho da terra. Logo após a vinheta, vamos tratar desse assunto. Esse vídeo eu considero o mais importante até hoje que eu já gravei aqui no meu canal do YouTube. Sim, porque hoje nós vamos falar da chegada do filho da perdição. Como eu posso identificar que o anticristo está a caminho da terra? Aquele que a Bíblia chama de o grande embusteiro, o grande enganador, o filho da perdição, o filho do pecado, o homem da iniquidade, aquele que vai enganar as nações, aquele que vai trazer uma falsa paz, aquele que já está trabalhando para a propagação de um falso evangelho. Como a gente pode identificar a chegada desse homem? Quais são os prenúncios desse que será a encarnação do próprio Satanás na terra? Nesse vídeo hoje nós vamos tratar dessas questões. Quais são as peças que formam esse quebra-cabeça e que mostram pra gente que ele está chegando? A primeira delas é o cerceamento da nossa liberdade. Eu não sei se você tem visto, eu inclusive estou lendo um livro que eu separei aqui para vocês, chamado Chernobyl. Esse livro aqui, ó. Esse livro eu pude ter, o contato com ele através da televisão. É um livro do jornalista Rafael Fontana, que tem como subtítulo Uma Jornada pelas Entranhas da Ditadura Comunista. Um livro fantástico de quase 400 páginas, eu estou devorando esse livro, já li metade dele, e esse livro fala de algo muito importante e ao mesmo tempo perigoso que já está acontecendo há alguns anos na China, que é o cerceamento da liberdade. O jornalista Rafael Fontana chama de uma sociedade artificial. Ele fala que o regime comunista chinês transformou a sociedade chinesa numa sociedade artificial. A população é completamente dominada. Para você ter uma ideia, milhões e milhões de câmeras foram instaladas por toda a China, e a China é o país mais populoso do mundo. Nos bairros, nas vilas, nas estradas, por onde as pessoas andam pela China, e o jornalista Rafael morou vários anos na China, foi professor universitário na China, e ele fala como as pessoas são vigiadas, manipuladas pelo governo comunista da China. Mas isso acontece só na China? Não. Isso acontece hoje em todo o mundo, principalmente depois da pandemia. Mas como assim, Ibe? Em todo o mundo? Hoje nós temos o passaporte vacinal. E antes que alguém me critique, eu já quero deixar claro que eu não sou contra o uso das vacinas. Pelo contrário. Mas uma coisa importante que a gente precisa saber é que eu não posso ser cerceado na minha liberdade por não querer usar, por exemplo, a vacina. E eu quero deixar mais uma vez claro, eu não sou contra o uso da vacinação, de forma alguma. Inclusive eu até já tomei as minhas vacinas. Mas isso não pode cercear a nossa liberdade. Isso é algo muito sério que já está acontecendo aqui no Brasil. Há dias atrás, por exemplo, uma pessoa me procurou e disse: eu só vou poder tirar um documento no Detran, e eu já vou explicar aqui o que é Detran, porque há pessoas fora de Pernambuco, fora do Brasil, que estão assistindo esse vídeo. Detran é o órgão que emite carteira de habilitação, que trata de multas, de licenciamento de veículos aqui em Pernambuco. E essa pessoa disse: Ibe, eu só vou poder entrar no Detran para resolver alguma coisa se mostrar o meu documento vacinal, o meu passaporte vacinal. O que é isso? Controle da população, cerceamento da liberdade. É interessante que a palavra do Senhor fala que o mundo vai ser conduzido a essa situação. A gente muitas vezes esquece que isso aparentemente tem cara de coisa interessante,
de cuidado com a saúde, mas isso também retira a nossa liberdade, a ponto de sanções serem aplicadas se você não fizer aquilo que está sendo dito. Por exemplo, quem não tiver o passaporte vacinal pode ser demitido de uma empresa. O que é isso? Cerceamento da liberdade. Quem não tiver o passaporte vacinal não vai poder tirar documentos. E aí alguém pode dizer, irmão Ibe, na sua opinião, o que é que isso significa? Um ensaio para a implantação da marca da besta. A Bíblia fala que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca da besta. E quando eu olho para o horizonte e vejo isso acontecer não só no Brasil, mas no mundo inteiro, isso para mim já se apresenta como um ensaio daquilo que está vindo por aí, idealizado pelo anticristo, pelo homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu não sei se você já percebeu, mas de alguns anos para cá, muita coisa vem sendo levada, conduzida para esse caminho. Eu sou de uma época, por exemplo, que para passar ali, naquele espaço do cobrador, na borboleta, eu tinha que pagar em dinheiro a minha passagem. Depois isso passou para uma outra esfera, que foi o passe estudantil. Depois do passe estudantil, nós recebemos agora um cartão para abastecer e pagar essa passagem. E agora chegamos ao estágio de que se você chegar com dinheiro para pagar a passagem, você não consegue. Você já parou para atentar sobre isso? O controle que estão fazendo para dominar a sociedade? Veja que coisa absurda, você está com dinheiro, quer pagar a passagem e não pode. Porque você só paga essa passagem se tiver com o seu cartão. Está dando para você entender que isso aparentemente tem cara de solução, tem cara de ser uma coisa bacana, de prevenção, mas isso também está tirando as liberdades individuais de cada cidadão? Então esse é o primeiro ponto que eu quero tratar hoje aqui com vocês. Esse é o primeiro sinal, essa é uma das primeiras evidências do que o palco está sendo montado para a chegada do anticristo. Em segundo lugar, uma guerra declarada contra a família e contra os valores da família. Hoje, eu estava lendo uma notícia aqui em casa de que uma entidade LGBT entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para excluir dos documentos no Brasil a nomenclatura pai e mãe. Você já pensou que coisa? Excluir de toda a documentação a expressão pai e mãe. Mas é só isso? Não. Existe todo um processo que está sendo trabalhado para destruir a família. Por exemplo, há dias atrás eu estava aqui num site de notícias na internet, uma matéria gigante falando de uma nova forma de família. Qual é? O poliamor. Um homem com 4 ou 5 mulheres. E aquele portal de notícias elogiando essa forma linda de família, de amor. Eu estava por esses dias aqui vendo um programa de televisão onde um casal, uma jovem muito bonita por sinal, com o seu marido, dizendo que se relacionava com vários homens na frente dele e ele fazia a mesma coisa com ela. E o apresentador perguntou, mas e aí? E aí? Não, isso é bacana, isso é legal. Melhor a gente fazer isso aqui do que viver de forma hipócrita por aí, se escondendo. Está dando para você entender o ataque que a família está sofrendo? A ideologia de gênero, dizendo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, torna-se homem, torna-se mulher. E você pode ser o que você quiser. Hoje já tem gente pelo mundo dizendo que se identifica como um gato, como um cavalo, como alien. Você acredita? Estão querendo alterar a nossa gramática. Estão indo contra a norma culta. Estão tentando destruir a nossa linguagem. Você imagina, em vez de dizer boa noite a todos, eu chegar aqui e dizer boa noite a todes. Você já imaginou? Então hoje a família, os valores da família fundamentados na cultura judaico-cristã estão sendo vilipendiados, atacados, massacrados.
Você liga a televisão e você vê uma mulher em prática sexual com ela mesma, 8, 9 horas da noite. Eu estava lendo essa matéria aqui esses dias. Na novela da Globo, uma novela aí de 8, 9 da noite. Me perdoe até a expressão, a mulher se masturbando na novela, 9 da noite. A destruição dos valores da família sendo trabalhado a cada dia. O que é isso? Sinais da chegada do anticristo. O terreno tem que estar todo pronto, a sociedade tem que estar um caos. Os valores morais têm que estar sendo jogados na lata do lixo a cada dia. Você quer ver outra coisa importante? Um falso evangelho tomando conta do meio cristão. Eu estava aqui esses dias vendo aqui um determinado pastor que foi expulso de uma convenção aqui no Brasil. Ele recentemente fez um vídeo e eu fui ver os comentários lá e é incrível como as pessoas dizem: ah, pastor, não se preocupe. Ah, pastor, eu te amo tanto. Ah, pastor, o senhor é uma pessoa maravilhosa, sem olhar o outro lado. Por que é que um grupo de pastores se reúne e expulsa uma pessoa de uma convenção? Eu não posso só olhar para um lado. E olha que eu conheço esse pastor aqui da internet, de vídeos, de mensagens dele que tem aqui na internet. Mas é preciso analisar com critério. Por que é que ele foi expulso? O que foi que ele falou? Aí quando você vai para o outro lado, você vai descobrir o porquê, a razão pelo qual ele foi expulso daquela convenção. Em uma das mensagens na igreja dele, para mais de 3, 4 mil pessoas, ele disse: olha, a Bíblia precisa ser atualizada. Ele, em vários vídeos aqui na internet, deixou bem claro que é a favor de uma teologia inclusiva, que a gente não pode chamar de pecador, dizer que Deus abomina, por exemplo, o pecado do ato homossexual, baseado em 2, 3 versículos da Bíblia. E o pior de tudo isso é a gente ver multidões assim, ó. Muito bem, pastor. Que lindo. É isso mesmo. Tô com o senhor e não abro. Isso é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é um falso evangelho. Aí sim. Mas o verdadeiro, o genuíno evangelho de Jesus não é isso. E o pior é que isso tem tomado vulto. O evangelho da prosperidade. Um engodo muito grande tem sido jogado e as pessoas estão comendo comida podre. Esse evangelho que corrompe valores, esse evangelho que não confronta o pecador, que diz que Deus é amor e em nome desse amor pode-se tudo, você faça o que você quiser, o que der na sua cabeça faça porque Deus é amor. Então esse falso evangelho tem tomado vulto, tem crescido. Não só aqui no Brasil, mas mundo afora. O que é isso, irmão Ibe? A chegada do anticristo, o palco sendo montado para ele. Você tem visto quantos escândalos têm acontecido no meio cristão evangélico? Quantos escândalos têm acontecido? Envolvimento com politicagem, envolvimento com ladruagem, envolvimento com adultério, envolvimento com prostituição. O que é isso, irmão Ibe, que está acontecendo? E o pior é que a gente muitas vezes não vê correção, não vê disciplina. O cara apronta, faz e acontece, no outro dia está em cima do púlpito, está pregando, está cantando. O que é isso, irmão Ibe? Um falso evangelho. Um evangelho que dá glória a Deus, que lê Bíblia, que canta, que faz isso, faz aquilo, mas não é evangelho. Um falso evangelho sendo propagado pelo mundo. Um evangelho aberto a tudo. Um evangelho que pode tudo. O que é isso? O palco sendo montado para a chegada do anticristo. Em quarto e último lugar, uma sociedade anti-Deus, assemelhando-se a Sodoma e Gomorra. Porque prepare-se, ainda tem muita coisa que vai vir por aí. Muita coisa. A gente olha ao nosso redor e diz: como é que a pessoa tem a capacidade de fazer isso? Há dias atrás eu estava vendo, por exemplo, isso o Brasil inteiro deve ter visto, aqui na internet é o que mais tem, pessoas utilizando-se de objetos sagrados, por exemplo, a fé católica, e introduzindo esses elementos, cruz e outras coisas, em partes íntimas do corpo.
estão escarnecendo da fé. Chega essa época de dezembro, época de Natal, o que você mais vê são grupos humorísticos, né? Que na verdade não tem nada de humorístico. São instrumentos a serviço de Satanás, zombando do Natal, zombando da pessoa de Jesus Cristo. E isso é uma coisa não só a nível Brasil, mas a nível mundial. O escarnecimento da fé, o homem zombando do Criador. O que é isso? É o palco sendo preparado para a chegada do filho da perdição. E esse alerta eu não poderia deixar de dar aqui no meu canal do YouTube. Aprenda a olhar para essas coisas pelo olhar da Bíblia. Tudo isso que está acontecendo não é obra do acaso. Tudo isso que está acontecendo não é coisas comuns, naturais, porque o mundo está evoluindo. Não, não acredite nisso. Isso são prenúncios da volta de Cristo e da chegada do filho da perdição. Guarde isso com você. Aplique isso no seu coração e peça ao Senhor para que a cada dia você esteja mais forte. Irmão Ibe, como é que eu fico forte? Lendo a palavra. Se fundamentando na palavra, orando, pedindo a Deus graça, olhando somente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe. Compartilha esse alerta para mais pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho de notificações e se você quiser me ajudar aqui no canal, deixa aí o teu joinha, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo encontro.